Bom dia, pessoal, ou boa tarde ou boa noite, depende do horário em que vocês estão olhando esta videoaula. Então está previsto para essa aula do dia 5, então para a aula assíncrona desse sábado, eu fazer a continuação da resolução desses exercícios que eu propus na aula de sexta, e depois eu vou deixar 2 exercícios escolhidos lá do Halliday para vocês fazerem e anexarem junto com os outros exercícios que eu solicitei numa tarefa, tá bem? Faltou eu resolver o exercício de número 13, que diz o seguinte: a figura 533, essa figura que tem aqui, mostra um arranjo no qual 4 discos estão suspensos por cordas. A corda mais comprida no alto passa por uma polia sem atrito, então uma roldana, e exerce uma força de 98 newtons sobre a parede a qual está presa. Então tá lá, já coloquei lá 98 newtons. As tensões nas cordas mais curtas são, aqui entre o A e o B tem o T1, 58,8 newtons, entre o B e o C tem o T2, 49 newtons, entre o C e o D tem o T3, 9,8 newtons. Pede quais são as massas na letra A do disco A, na letra B do disco B, na letra C do disco C e na letra D do disco D. Então quer saber as massas. Quando tem hora um exercício assim, primeira coisa que a gente faz é identificar as forças. Então se ali tem 98 newtons e o fio é o mesmo até chegar em A, em todo esse fio vai ter os mesmos 98 newtons. 98 newtons aqui, 98 newtons aqui, 98 newtons aqui. Quando chega no corpo A, aparecem as trações. Então T1 está atuando para baixo no A e está atuando para cima no B. Aqui embaixo T2 está atuando para baixo e aqui no C para cima. No C para baixo o T3 e no D para cima. As outras forças que a gente ainda não identificou são os pesos destes discos. Então aqui tem o peso do A, aqui tem o peso do B, aqui tem o peso do C e por último aqui embaixo o peso do D. Esse sistema está em equilíbrio, então não tem aceleração, ele não está descendo aqui para baixo. Então, para todos os corpos, na hora de aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual massa vezes aceleração resultante, a aceleração resultante vai ser zero. Ou seja, a nossa força resultante sobre cada corpo vai ser igual a zero. Então, se a gente aplicar os conceitos no corpo A, a gente vai ter a força que está para cima, 98 newtons, vai ter que ser igual às forças que estão atuando para baixo. Ou eu poderia escrever assim: a força resultante é 98 newtons menos T1 menos PA igual zero. Tá? Menos T1 menos o peso do A igual zero. Tá? O T1 a gente tem o valor 58,8, então fica 98 menos 58,8. Vou passar o PA para o outro lado, igual massa do A vezes a gravidade. 98 menos 58,8, 98 menos 58,8 dá 39,2 igual a massa de A vezes 9,8, ou 9,8 massa do A. Então a massa do A é igual a 39,2 dividido por 9,8, o que dá
dividido por 9,8, o que dá 4 quilogramas. 4 quilogramas. Fazendo o mesmo para o corpo B. Corpo B. A força que atua para cima é o T1. T1, então eu vou ficar com T1 para cima, menos T2, que está para baixo, menos peso do B, igual zero. Da mesma forma, vai aparecer aqui massa vezes a gravidade, o peso do B, só que agora a massa de B vezes gravidade. T1 e T2 nós temos os valores, 58,8 menos 49. O peso do B, que é massa vezes gravidade, eu vou passar para o outro lado, tá? Massa do B vezes a aceleração da gravidade. 58,8 menos 49 dá 9,8 igual 9,8 massa do B. Então a massa do B é igual a 1 quilograma. Tá? 1 quilograma. Certo? Vamos aplicar ao corpo C. Corpo C. No C tem T2 para cima. T2 para cima. Menos o T3 que está para baixo. Menos o peso do C igual a zero. T2 nós temos o valor 49 e o T3 é menos 9,8. O peso do C eu vou passar para o outro lado. Massa do C vezes gravidade. 49 menos 9,8 é igual a 39,2 igual a 9,8 massa do C. Então massa do C 39,2 por 9,8, o que dá, a gente já fez essa conta, dá 4 quilogramas. Achamos a massa do C. E por último, vou aplicar no D a segunda lei de Newton, com aceleração igual a zero. Então, corpo D vai ter o T3 apontando para cima, menos o peso do D igual a zero, não tem nenhuma outra tração. Então o T3 é 9,8 igual peso do D, massa D vezes a gravidade. Então a massa de D, a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então a massa de D vai ser 9,8 por 9,8, que dá 1 quilograma. Com isso a gente resolve o exercício. Então a massa de A deu 4 quilogramas, a massa de B deu 1 quilograma, a massa de C deu 4 quilogramas e a massa de D deu 1 quilograma. Tá certo? Seguindo a resolução, nós vamos para o exercício de número 17, aplicando as leis de Newton. Exercício de número 17. Tem um plano inclinado sem atrito. Assim, tem uma parede de tijolos aqui. Tá assim. O ângulo aqui tá no enunciado, um ângulo de 30 graus. Tem uma massa M, também tem o valor
massa 8,5 quilogramas, 8,5 quilogramas, tem um fio tracionando aqui esse corpo. Determine a tensão na corda. Então, para fazer isso, a gente tem que identificar as forças. Nós temos aqui na vertical o peso do corpo, peso, já podemos calcular, massa vezes gravidade. Então o peso é 8,5 quilogramas vezes 9,8, o que dá 8,5 vezes 9,8, 83,3 newtons. Vamos colocar esse ângulo mais para cá, para a gente poder decompor depois o vetor. Aqui o peso, o ângulo aqui é 30 graus, 30 graus, já calculamos o peso. Tem ainda aqui a força normal, para lá, força normal. Tem um fio, então tem aqui tração. Tração. São essas forças que nós temos. Então na letra A é para achar a tensão na corda, a tração na corda. Temos que decompor o vetor. Então se a gente decompor nessa direção aqui, esse peso vai ter as componentes para cá. P seno do 30 graus, o ângulo aparece aqui em cima, tá? Os 30 graus. E aqui nessa componente, a gente vai ter o P cosseno de 30 graus. Então na direção Y, a gente vai ter força normal para lá, e aqui para baixo, P cosseno de 30. Não tem movimento nessa direção, então a força resultante é igual a zero. Força resultante igual a zero. Então força normal menos P cosseno 30 igual a zero, ou seja, a força normal é P cosseno de 30. Está pedindo na letra B a força normal. Então a gente já vai calcular aqui. Força normal igual 83,3 vezes o cosseno de 30 é 0,866. Então a força normal vai dar vezes 0,866, 72,14. 72,14 newtons. Achamos a força normal. Ele pede a tração, então se a gente olhar o corpo que está inclinado assim, as forças que sobraram é a tração para cá, e aqui para baixo a componente do peso, que é P seno de 30. E como o sistema não está acelerado, a corda está prendendo o corpo, então aqui nesse caso, força resultante também é igual a zero, e a tração vai ser igual a P seno de 30. Seno de 30 é 0,5, então a tração 83,3 vezes 0,5, isso dá 83,3 vezes 0,5, dá 41,65 newtons. Isso responde a letra A. Responde a letra A. Na letra C, determine o módulo da aceleração do bloco se a corda for cortada. Então, se a corda for cortada, o problema muda de figura.
Eu vou apagar aqui essas duas resoluções. E o problema que antes tinha uma corda, agora vai aparecer simplesmente o bloco tendo a mesma força normal, mas daí o bloco descendo com a componente do peso, que é P seno de 30 graus. Força normal a gente já calculou, mesmo não tendo a corda ali, a força normal vai ter o mesmo valor. Mas quando corta a tração, não tem força lá para cima, a força resultante é P seno 30. Daí a força resultante vai ser igual massa vezes a aceleração que ele desce este plano inclinado aqui. Tá? Bom, então vamos fazer isso. P seno 30, eu já tinha calculado, eu vou calcular de novo. 83,3 vezes o seno de 30, que é 0,5, vai ser igual a massa 8,5 kg vezes o A. 83,3 vezes 0,5 dá 41,65 igual 8,5 vezes a aceleração. Então a aceleração 41,65 por 8,5 dividido por 8,5, 4,9 metros por segundo ao quadrado. Então o problema mudou, porque agora não tem mais a força de tração, e aí a força resultante deixa de ser zero. Antes estava em equilíbrio, não tinha aceleração nenhuma, em nenhuma das direções, e agora vai ter uma aceleração na direção do plano inclinado, no sentido do plano inclinado. Então vai achar uma aceleração de 4,9 metros por segundo ao quadrado. Tá certo, pessoal? O próximo exercício que eu propus é o exercício número 50. Os números pares, capítulo 5 que a gente está trabalhando, tá, pessoal? Capítulo 5 do Hardy. Os números pares não tem resposta. Então vamos resolver o 50. Exercício de número 50. Tem um sistema assim, uma massa aqui em cima, um corpo A, preso por um fio que passa por uma roldana. Então tem uma roldana aqui, e aqui ele suspende outras duas massas, o corpo B e o corpo C. Assim, 3 caixas são conectadas por cordas, uma das quais passa por uma polia sem atrito. Então a polia ali não tem atrito. Se tivesse atrito ia mudar a condição de força. A polia só altera o sentido da força. As massas das caixas são MA igual 30 kg, MB igual 40 kg, massa do C igual 10 kg. 10 kg. Quando o conjunto é liberado a partir do repouso, qual a tensão na corda que liga o B ao C? Depois, que distância A percorre nos primeiros 0,25 segundos, supondo que não atinja a polia. Então o A vai andar aqui até a hora que ele bate na polia. Bom, vamos fazer o problema por completo, tá? Não vamos nos preocupar só com a tração entre o B e o C, vamos achar todas as trações. Então aqui vamos identificar as forças que estão na direção do movimento. Aqui teria peso para baixo, força normal para cima, para o corpo A, mas como a direção do movimento vai ser outra,
nós vamos nos preocupar só com a direção do movimento. Então aqui tem tração T1, para cá tem tração T1, para cá tem tração T1, que para cima tem tração T1. Aparece um outro fio, se aparece um outro fio, tem outra tração. Então aqui nós vamos ter T2 para baixo, aqui T2 para cima, e aqui para baixo vai ter o peso do C, e aqui nesse corpo ainda vai ter o peso do B. Peso do B. Não está aparecendo muito aqui o peso do B. Vamos colocar aqui do lado. Peso do B. Atuando para baixo. Esse sistema vai cair com aceleração para cá. E esse corpo aqui vai andar com aceleração aqui para a direita. Então vamos lá. Em cada um dos corpos vai aparecer uma equação. Então no corpo A só tem a tração 1 para a direita, no mesmo sentido da aceleração. Vai ficar T1 igual massa do A vezes a aceleração. Massa do A é 30, então nós temos T1 igual 30A. Primeira equação. A gente vai ter 3 equações, porque são 3 corpos. No corpo B, tem T2 para baixo, tem o peso do B para baixo, então mais o peso do B, as forças que estão na mesma direção, sentido da aceleração, menos as que estão em sentido contrário. Então menos o T1, que está em sentido contrário, igual massa do B vezes a aceleração. Eu vou precisar do peso do B, então eu vou calcular aqui do lado. Peso do B é igual massa dele, 40, vezes 9,8. 40 vezes 9,8 dá 392 newtons. Vamos precisar depois do peso do C, então já vamos calcular. A tinta dessa caneta está terminando, vamos ver se tem uma outra. Peso do C é a massa do C, 10 kg, vezes 9,8. Vai dar 98 newtons. Então aqui, T2 eu não sei. Peso do B eu sei que é 392. Menos T1 igual a massa do B, 40 vezes a aceleração. Segunda equação. No corpo C, nós vamos ter, no mesmo sentido da aceleração, só tem o peso do C, menos a força que está em sentido contrário. Menos T2 igual massa do C vezes a aceleração. Peso do C a gente calculou, 98, menos T2, igual massa de C, 10, vezes o A. 3 equações e 3 incógnitas. O T1, o T2 e o A. Então vamos resolver o sistema. E a gente já vai encontrar todas as trações. E por último, vai querer saber ainda quanto que o A percorreu em 0,25 segundos. Então vamos colocar o sistema aqui, deste lado, e vamos resolvê-lo. Então T1 é igual a 30A, T2 mais 392, menos T1 igual 40A, símbolo de igual tem que ficar um embaixo do outro, depois 98 menos T2, aqui 98 menos T2, igual 10A. Dá para fazer por adição quando tem trações. Este T1 corta com este menos T1, esse T2 corta com esse menos T2. Ficou 392
mais 98 igual 30 mais 40 mais 10A. 392 mais 98 dá 490 igual 30 mais 40, 70 mais 10, 80. 80A. Então o A é 490 dividido por 80. Dividido por 80 dá 6,125. 6,125 metros por segundo ao quadrado. Vamos calcular o T1. T1 era igual a 30A. Então, 30 vezes 6,125 vai dar T1 igual vezes 30, 183,75 newtons. Achamos o T1, mas ele estava preocupado com a tração entre o B e o C, tá? Que a gente chamou de T2. Então nós podíamos usar qualquer uma dessas duas equações. Essa do meio vai precisar do valor do T1, mas essa de baixo não precisa. Então vamos usar essa equação de baixo para achar o T2. Então com essa equação aqui, nós ficamos aqui. Eu vou passar o T2 para o lado direito. Vou ficar com 98 menos 10A igual T2. Ou seja, 98 menos 10 vezes 6,125 igual T2. Então aqui fica 98 menos 61,25 igual T2, ou T2 igual 98 menos 61,25, 36,75 newtons. Achamos todas as trações e inclusive a aceleração do sistema. Bom, na letra A era para achar o T2. Então isso aqui responde à letra A. Na letra B era para saber o quanto que percorreu o corpo A que estava lá em cima. Então na letra B nós vamos ter que procurar o deslocamento. Delta x igual V0t mais AT quadrado por 2. Vamos supor que o corpo partiu do repouso, tá? O A estava parado, então esse termo é zero. Vai dar um deslocamento do A, 6,125, vezes o tempo, está indicado 0,25 ao quadrado, 0,25 ao quadrado sobre 2. Fazendo essa continha, 0,25 ao quadrado vezes 6,125 dividido por 2 dá 0,191 metros, então 19,1 centímetros nos primeiros 0,25 segundos. Tá bem, pessoal? Então resolvemos aí o exercício de número 50. O exercício número 50. E vamos seguindo a nossa lista. Temos aí o 51, que é uma máquina de Atwood. Era uma máquina que era utilizada para levantar massas até uma determinada altura, usando apenas uma polia fixa, tá? Ou seja, com um eixo fixo. Essa polia fixa ela só altera a direção e o sentido da força. Ela não altera o valor da força. Então no exercício de número 51 tem
uma polia presa ao teto. Então aqui tem uma polia. O eixo está fixo. Em um dos lados tem uma massa M1. Do outro lado tem uma massa M2. O valor das massas são dadas. M1 igual 1,3 kg e M2 é igual 2,80 kg, 2,8 kg. Quais são o módulo da aceleração dos blocos e a tração na corda? Então aqui tem duas cordas, tá? No meu desenho, no deles essa polia aqui em cima está fixa por um eixo. Tá? Se tiver, então tem um eixo aqui em cima assim. Se tivesse um fio lá em cima, ele ia dividir, ia ter uma tração aqui para baixo, tá? Tração para cá, tração para lá, tração para cá, tração para lá, mesmo fio, mesma tração. Se tivesse um fio pendurado aqui, nós íamos ter uma tração aqui para cima, T1, e uma tração ali para baixo, também T1. Na roldana, a gente ia ficar assim, ó, tá? T1, T aqui para baixo e T1 ali para cima. Como a polia não está em movimento vertical, a força resultante seria zero. Ou seja, T1 ia ser igual T mais T. Ou T1 é igual 2T. Tá? Bom, vamos nos ater ao exercício. Vai ter aqui peso 1, vai ter aqui peso 2. Para onde vai andar esse sistema? Vamos olhar as forças. Vamos calcular os pesos. Peso 1, 1,3 vezes 9,8. Vai dar um valor de 1,3 vezes 9,8, 12,74 newtons. O P2, a massa 2 é 2,8 vezes a aceleração da gravidade, vai dar um P2 igual 2,8 vezes 9,8, 27,44 newtons. Então aqui tem 27,44 newtons, aqui tem 12,74. Significa que a massa 2 vai puxar a massa 1. Então no nosso sistema, a aceleração está vindo para cá, ó. Tá? Se escolher o sentido da aceleração de forma equivocada, vai aparecer uma aceleração negativa na conta. Não significa que os cálculos estejam errados. Tá? Os cálculos estão corretos, desde que a gente use o valor do A que a gente encontrou. Se achar com sinal de menos, vai usar o A negativo nas equações para resolver. Tá? Bom, então vamos pensar os dois corpos. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Então, corpo 1, força na direção da aceleração é T, menos a que está em sentido contrário, menos P1, igual massa 1 vezes a aceleração. Temos o valor do P1, T menos 12,74, massa 1 é 1,3 vezes a aceleração. Primeira equação. O exercício pede para achar a aceleração e a tensão na corda, né? O corpo 2, nós vamos ter peso 2 na direção e sentido da aceleração. Então P2 menos T igual massa 2 vezes a aceleração. P2 é 27,44 menos T igual massa 2, 2,8 vezes a aceleração. Dois corpos, duas equações. Vamos resolver o sistema que a gente consegue achar quanto vale a tração e quanto que vale a aceleração. Então vou montar o sistema aqui desse lado.
T menos 12,74 igual 1,3A. E 27,44 menos T igual 2,8A. Resolvendo por adição, esse sistema dá para cortar a tração com essa menos T que nós temos aqui. Vai ficar 27,44 menos 12,74 igual 1,3 mais 2,8 vezes a aceleração. 27,44 menos 12,74 dá 14,7 e 1,3 mais 2,8 dá 4,1. Então a aceleração 14,7 dividido por 4,1, o que dá 3,58 metros por segundo ao quadrado. 3,58 metros por segundo ao quadrado. Para achar a tração, eu uso qualquer uma das duas equações que eu tinha. Vamos pegar a primeira, que daí não precisa trocar o sinal do T. Tá? Na primeira, eu tenho T menos 12,74, vou passar para o outro lado. T igual 12,74 mais 1,3 vezes a aceleração. Então, 12,74 mais 1,3 vezes 3,58. 1,3 vezes 3,58 dá 4,64. 12,74. Então isso aqui vai dar mais 12,74, 17,39 newtons. Achamos a tração. Tá? Então não tem mistério, né, pessoal? Falou em associação com cordas, falou em forças sobre um corpo, a gente vai sempre aplicar o princípio geral da dinâmica, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Quando não dá para aplicar para o sistema, a gente aplica para cada um dos corpos. Tá? Então dá para pegar o corpo 1 e aplicar a segunda lei de Newton, e depois dá para pegar o corpo 2, aplicar a segunda lei de Newton, pegar o corpo 3, aplicar a segunda lei de Newton, e aí vai ter para cada corpo uma equação e uma incógnita, ou duas incógnitas. Tá? No total, se tiver 3 corpos, vai ter 3 incógnitas, 3 equações. Se tiver 4 corpos, 4 incógnitas e 4 equações. Resolve o sistema e acha todas as incógnitas que a gente está procurando. Tá bem? Na sequência, eu vou resolver o exercício de número 54. Não vou saber desenhar os pinguins, tá? Então vou fazer um desenho esquemático aqui. Tá? Tem um pinguim pequeno aqui. Fazer um bico assim. Tá? Um pinguim pequeno. Um pinguim maior. Assim. Um outro pinguim pequeno. E aqui um pinguim maior. Aqui tem uma pessoa puxando o primeiro pinguim com uma tração T4.
Esses dois pinguins estão presos por um fio assim. E a tração que tem aqui no meio não diz. Entre esse pinguim e esse pinguim aqui debaixo, assim, tem uma tração que foi chamada de T2. E entre esses dois aqui, o primeiro e o segundo, também estão presos por um fio, mas não diz qual é a tração. Vamos lá, é T4, aqui é T2, a gente já pode supor que aqui é o T1 e aqui é o T3. Tá? As massas dos pinguins são dadas. Aqui é M1, M2, M3, M4. Vamos ver quais que são dadas. É dado M1 igual 12 kg. M2 não é dado. É dado M3 igual 15 kg. M4 20 kg. 20 kg. E é dado as trações T2 igual 111 newtons e T4 igual 222 newtons. Determine a massa do pinguim M2 que não é dada. Então é para achar o M2. Tá? Então como é que a gente faz? A gente identifica as forças, dá para achar a aceleração, 4 corpos, 4 equações, só que tem alguns vínculos, algumas das trações a gente já descobriu aqui, ó. Tá? Então vai ficar mais fácil de resolver. Então aqui teria tração T1 vem para cá, vem para cá. Tração T2 vem para cá e daqui vem para cá. Tração T3 para cá e a T4 está lá para a direita. Tá? Então no pinguim 1, 2, 3 e 4, no pinguim 1, a gente fica com T1 igual M1 vezes o A. Tá? Massa do pinguim 1 vezes o A. No pinguim 2, vamos ficar com T2 menos o T1, que está em sentido contrário, menos o T1 igual massa 2 vezes o A. Para o pinguim 3, vai ter o T3 para a direita e o T2 para a esquerda. Então, T3 menos o T2 igual M3 vezes o A. E lá no quarto pinguim, a gente vai ter o T4 menos T3 igual M4 vezes o A. Colocando os valores, nós teríamos aqui T1 igual 12A. Aqui nós teríamos T2, já vamos colocar o valor, 111 é o valor do T2, 111 menos T1 é igual M2, a gente não sabe quanto vale, vezes o A. E aqui, T3 menos T2, T3 a gente não sabe, mas o T2 a gente sabe, menos 111, T3 menos T2, igual M3, 15A, e aqui embaixo, T4 menos T3, eu vou colocar o valor do T4 também, T4 222 menos o T3 igual M4 20A. Tá? Então esse aqui é o sistema que nós temos que resolver para achar o M2. Se a gente fosse
fazer o sistema assim, ó, tá? Eu ia cortar o T1 com o T1, ia cortar o T3 com o T3, ia cortar o 111 com o menos 111, mas daí ia aparecer 12 mais M2 mais 15 mais 20 vezes A. Então eu teria ainda 3 incógnitas. A única forma de resolver é pegar esse vínculo aqui entre esses dois aqui, ó, tá, pessoal? Ou pegar esse vínculo aqui entre o T1 e esse, ó, tá? Resolvendo por partes. Então, se eu pegar essas duas aqui, eu consigo achar o A. E se eu pegar essas duas aqui de cima, eu consigo achar o M2 depois que eu achei o A. Tá? Então vamos resolver assim. Pegando as duas de baixo, eu não posso fazer por adição mais, tá, pessoal? Eu vou ter que fazer por substituição. Pegando as duas de baixo, eu vou passar o 111 para o lado direito da igualdade. Vou ficar com T3 igual 111 mais 15A. Na outra equação eu tenho 222 menos o T3 é igual 20A. Então eu vou substituir esse T3 aqui, ó. Vamos ficar assim, 222 menos o T3, 111 mais 15A igual 20A. E aí eu consigo achar o A. Então ficou 222 menos 111 menos 15A igual 20A. Passa o 15A para o outro lado. 222 menos 111 é 111. Então fica 111 igual 20 mais 15, 35A. Então a minha aceleração é 111 dividido por 35, que dá 3,17 metros por segundo ao quadrado. Eu usei as duas de cima, as duas de baixo, desculpe, para achar a aceleração. Agora eu vou usar as duas de cima para achar o M2. Tá? Vamos lá. Vou apagar essas aqui de baixo. Já usei. Então, usando essas duas aqui, eu vou substituir esse T1 nessa equação aqui de baixo. Tá? Então, eu vou ficar com 111 menos 12A igual M2 vezes o A. Tá? Vamos colocar o valor. 111 menos 12 vezes a aceleração, que eu achei, 3,17, igual 3,17 vezes o M2. Fazendo essa conta aqui, o resultado vai ser 111 menos 12 vezes 3,17, dá 72,96 igual 3,17 M2. O resultado do M2 igual 72,96 por 3,17 dividido por 3,17, isso dá 23,01. 23,01 quilogramas. Então essa aqui é a massa do segundo pinguim. 23,01. 23,01 quilogramas. Aqui no cantinho fica um pouco difícil de ver, mas eu acho que dá para assistir ali, dá para enxergar. Tá bem, pessoal? Então fizemos o de número 54. Nós temos aí mais 3 para resolver. Vamos na sequência. Qual é o horário que nós temos?
Passou por enquanto 50 minutos. Então vai dar tempo hábil para a gente resolver todos eles. 54. O outro que eu pedi é o 55. Dois blocos estão em contato em uma mesa sem atrito. Uma força horizontal é aplicada ao bloco maior, como mostra a figura. Daí vai ter duas massas. Uma massa maior e uma massa menor. Essa é a figura. Aqui não tem atrito. Então tem uma força sendo aplicada aqui, neste corpo, F. Esse corpo tem massa M1 e esse tem massa M2. M1 é igual a 2,3 kg. M2 é igual a 1,2 kg. E F é igual a 3,2 newtons. Determine o módulo da força entre os dois blocos. Então eu já falei em aula que quando tem o contato, aparece um par ação-reação. Então aqui, no primeiro corpo, vai aparecer uma força para cá, que é a força que o bloco 2 exerce sobre o bloco 1. F21. Enquanto isto, no bloco 2, vai aparecer uma força para cá, que é a força F12. Força do 1 sobre o 2. Do 1 sobre o 2. E do outro lado é do 2 sobre o 1. Então, olhando o corpo maior, só tem duas forças. Tem o F para cá, tem o F21 para cá, e a aceleração vai ser para a direita, porque a força que está sendo aplicada está para a direita. Então, usando a segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração resultante, a gente vai ficar com F menos F21 igual massa M1 vezes a aceleração. Colocando os valores, 3,2 menos F21 igual massa M1, 2,3 vezes o A. Assim. Primeira equação. No corpo menor, que é o M2, só tem uma força para cá, que é F12, e a aceleração está para cá também. Então, no corpo 2, F12 é igual a M2 vezes o A. Força resultante igual massa vezes aceleração. Resolvemos o sistema. Vou colocar aqui no cantinho. Dá para ver? Dá. Sistema 3,2 menos F21 igual 2,3A e F12 igual M2A, vou botar o valor do M, faltou aqui. F12 igual M2, 1,2 vezes o A. Então aqui 1,2 vezes o A. Resolve o sistema, dá para cortar o F21 com o F12, porque é um par ação e reação. O par ação e reação tem a mesma intensidade em sentidos opostos. Então os números aqui seriam iguais, dá para cortar eles. Então fica 3,2 igual 1,2 mais 2,3 dá 3,5A. Então a aceleração é 3,2 dividido por 3,5
o que dá 3,2 dividido por 3,5, 0,91. 0,91 metros por segundo ao quadrado. Dá para achar a força usando essa equação aqui mesmo, ó. Tá? Então vamos usar a segunda para achar a força. Vou apagar aqui. Vamos usar a segunda. Vamos usar a segunda. F12 é igual a 1,2 vezes a aceleração. Então F12, 1,2 vezes 0,91. 0,91 vezes 1,2 dá 1,092, aproximadamente igual a 1,1 newtons. Tá bem? Isso resolve a letra A. E aí ele diz na letra B: mostre que se uma força de mesmo módulo for aplicada ao menor dos blocos no sentido oposto, o módulo da força entre os blocos será 2,1, que não é o mesmo valor calculado no item A. O item A é esse aqui, ó. Chegamos em 1,1. Então o problema muda. Tá? Na letra B, a gente vai ter essa força, ao invés de estar apontando para cá, ela está sendo apontada, está sendo aplicada neste bloco aqui, ó, tá? No bloco menor, em sentido contrário. Então as equações vão mudar. Aqui ainda vai ter o F21 para lá, o F12 para cá, e as equações vão mudar. Vamos ver o que muda nas equações e qual é o resultado que a gente vai obter. Então, no corpo 1, a aceleração até não vai mudar, mas a gente pode verificar que o F21 vai ser diferente, tá? Então, aqui no corpo 1, a aceleração agora vai estar para cá, ó, tá, pessoal? Para a esquerda. Corpo 1, F21 igual M1 vezes o A, ou seja, F21 igual 2,3A. 2,3A. No corpo 2, vai ficar com F para a esquerda menos F12 igual 1,2 vezes o A. O F é 3,2 menos F12 igual a 1,2A. Duas equações e duas incógnitas. Resolvendo o sistema, F21 2,3A, 3,2 menos F12 igual 1,2A. Aqui vai ficar, corta o F, 3,2 igual 3,5A. Então o A vai ter o mesmo valor de antes, 0,91 metros por segundo ao quadrado. Agora, se eu quiser saber o valor da força, eu vou usar essa equação aqui de cima. Tá? Eu vou ficar com F21 igual 2,3 vezes a aceleração, 0,91. 2,3 vezes 0,91 dá 2,093, que é aproximadamente igual a 2,1, como tinha que demonstrar no exercício. Por que que é diferente? A aceleração é a mesma, mas se eu aplico a força do lado do corpo menor, ele vai sofrer, ele vai ter mais contato com o outro corpo que tem massa maior. Tá? Por isso a força é maior, é quase o dobro. Tá bem? Ou poderia dizer assim:
porque as equações usando a segunda lei de Newton serão diferentes. É um outro exercício, é um outro problema. Tá bem? Vamos para o outro exercício. Nós temos ainda mais 2 exercícios. O exercício de número 57. Exercício número 57. Tem ali um plano inclinado, assim. O ângulo aqui é θ. Está no enunciado que esse ângulo é 30 graus. Tem um corpo aqui. Assim. Está preso por um fio. Tem uma roldana aqui. Tem uma roldana aqui. E tem um peso suspenso aqui. Na verdade é assim, ó. E tem uma massa suspensa aqui. Tá? Aqui é M1. Aqui é M2. Tem os valores. M1 é 3,7 quilogramas. M2 é 2,3 quilogramas. 2,3 quilogramas. Tem o ângulo. Ele pede quais são o módulo da aceleração de cada bloco. Letra B, o sentido da aceleração. E letra C, a tensão na corda. Quando tem um exercício assim, a gente não sabe, em princípio, para onde vai andar o sistema. Se esse corpo aqui vai puxar a massa M2 ou se é o M2 que vai puxar a massa M1. Tá? Então a gente vai atribuir aleatoriamente um sentido. Caso eu achar a aceleração negativa, é porque eu estou fazendo o exercício, ou o sentido que eu escolhi está errado. Tá bem? Então vamos lá. Vou atribuir o sentido para cá, ó, tá? O A está para baixo e aqui ele está subindo para cá. Já fizemos a decomposição de vetores. A gente já sabe que aqui aparece o peso, P1, aqui para baixo. As componentes desse peso vai aparecer para cá um P seno de 30. E aqui nessa direção um P cosseno de 30. Tá? P cosseno 30. Então na direção do movimento tem o P seno 30. Para cá tem tração, para cá tem tração, 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 e aqui tem o peso P2. Então nós vamos precisar do peso P1 e P2. Vamos calcular eles. Peso 1 é massa 1 vezes gravidade. Massa 1, 3,7 kg vezes 9,8. Vai dar 3,7 vezes 9,8. Vai dar 36,26 newtons. O P2 vai dar M2 vezes a gravidade. M2 é 2,3 vezes a aceleração da gravidade, 9,8. Isso dá 2,3 vezes 9,8, 22,54 newtons. Tá? Vamos montar as equações para cada um dos corpos. No corpo 1, nós temos a tração na direção da aceleração, T menos a componente do peso na direção do movimento, P seno de 30, igual massa M1 vezes a aceleração.
Colocando os valores, aqui é P1, tá, pessoal? P1. Não vou me preocupar com o outro sentido da força normal aqui, porque não está na direção do movimento. Então vamos colocar os valores. T menos P1, 36,26, vezes o seno de 30, que é 0,5, igual M1, 3,7 vezes o A. 36,26 vezes 0,5 é 18,13. Então a gente fica com... Vou puxar bem aqui para cima. T menos 18,13 igual 3,7A. Primeira equação. Para o corpo 2, vai ter P2 na direção da aceleração, menos o T, igual M2 vezes o A. P2 é 22,54, menos T, igual M2, 2,3 vezes o A. Então aqui estão as duas equações, esta e esta aqui de cima, e nós vamos ter o sistema. Esse sistema aqui, T menos 18,13 igual 3,7A, e ainda 22,54 menos T igual 2,3A. Fazendo por adição, dá para cortar as trações. 22,54 menos 18,13 dá 4,41 igual 2,3 mais 3,7, 6A. Então dá para achar o A. A aceleração vai ser igual 4,41 dividido por 6. Ficou positiva, então o sentido que eu escolhi é o sentido correto para a aceleração. 0,735 metros por segundo ao quadrado. Significa, na letra B, pede o sentido que o corpo 2 vai para baixo. Tá? Corpo 2 vai para baixo. Tá? O sentido da aceleração do corpo 2 é para baixo. E na letra C, pede a tração. Vamos usar a primeira equação. T igual, vou passar o menos 18,13 para a direita. 18,13 mais 3,7 vezes o A. Então o T, 18,13 mais 3,7 vezes 0,735, que dá 2,72 aproximadamente isso aqui. 18,13 mais 2,72, 18,13 mais 2,72 dá 20,85. 20,85 newtons. 20,85 newtons. Valor da tração, o valor da aceleração. Então tem que treinar um pouquinho. Quando aparece um ângulo, tem que saber as decomposições dos vetores. Por isso que eu coloquei alguns exercícios lá para vocês irem treinando.
porque quando aplica nas leis de Newton, a gente não sabe se tem um plano inclinado, se tem uma força inclinada, se tem uma aceleração inclinada. Aí tem que estar decompondo os vetores nas direções x e y para poder resolver o exercício. Tá? Quando é um plano inclinado assim, o ângulo aparece aqui em cima, aqui. A componente na direção do movimento vai ser sempre P seno do ângulo, e a normal sempre vai ser P cosseno do ângulo. A gente já fez 2 exercícios assim, então já dá para saber o que serve para cada uma das componentes. Falta o exercício de número 67, que tem 3 pontinhos do lado do nome dele, porque deveria ser um pouquinho mais difícil que os demais. Do lado do número dele. Então, o Hardy tem problemas que tem um pontinho do lado do número, e tem problemas que tem 2 pontinhos do lado do número. Então tem um número aqui, tem 2 pontinhos. Tá? O 67 tem 3 pontinhos, então é mais difícil do que os outros. Mas não é tão difícil assim. Então diz o seguinte: tem uma mesa, 2 polias aqui nas extremidades, assim. Tem um corpo aqui no meio, preso por fios. O fio passa nessa polia e desce aqui, passa por essa polia e desce aqui. Tem outra massa suspensa aqui, outra massa suspensa aqui. Assim. Aqui é o corpo A, aqui é o corpo B, aqui é o corpo C. Tem os valores das massas. MA igual 6 kg, MB igual 8 kg, e MC igual 10 kg. Qual é a tensão na corda da direita quando os blocos são liberados? A gente vai calcular tudo: aceleração, tração 1, tração 2, da forma que a gente vem aprendendo. Então aqui, desse lado aqui vai ter o peso de A, desse lado vai ter o peso do C. Aqui para baixo. Aqui em cima tem o peso do B, mas ele não está na direção de movimento. O peso do B vai ser equilibrado pela força normal de B. Tem um fio aqui, então aqui vai ter tração aqui para cima, T1, aqui para baixo, T1, para cá, T1, e aqui para cá, T1. Tem um outro fio, então vai ter outra tração. Para cá, T2, para cá, T2, T2, T2. A massa de C é 10 kg e a massa do A é 6. Então dá para supor que a aceleração vai ser nesse sentido aqui. Tá? Aqui é a aceleração para cima. Vamos precisar do peso do A e do peso do C, que a gente já vai calcular. Peso do A é a massa de A, 6 vezes 9,8. Peso do C é a massa do C, 10 vezes 9,8, que dá 98 newtons. E o de cima, 6 vezes 9,8, dá 58,8 newtons. Vamos lá. Corpo A. Corpo A. Quais são as equações? Corpo A. A aceleração está para cima. Ali eu tenho T1 no mesmo sentido da aceleração. Então, T1 menos peso do A igual massa do A vezes a aceleração. T
T1 menos 58,8 igual massa do A, 6 vezes a aceleração. Primeira equação. Corpo B. Aquele que está lá em cima. Eu tenho T2 na direção do A e T1 em sentido contrário. Então, T2 menos T1 igual massa do B vezes a aceleração. Ou seja, T2 menos T1 igual massa do B, 8 kg, 8A. Dois corpos, duas equações. Falta o terceiro corpo, que é o corpo C. E aí o peso do C está no mesmo sentido do A. Então fica peso do C menos T2 igual massa do C vezes a aceleração. Massa do C vezes a aceleração. Peso do C, calculamos, 98, menos T2 igual massa do C, 10A. Está aqui as equações. Então agora a gente pode resolver o sistema. Eu vou apagar essa figura e vou colocar o sistema aqui em cima. E a gente já vai achar todas as trações e todas e a aceleração. Tá? Então fica T1 menos 58,8 igual 6A. Segunda equação, T2 menos T1 igual 8A. Terceira equação, 98 menos T2 igual 10A. Três equações, três corpos, três equações. Dá para cortar aqui nessa equação o T1 com o T1, o T2 com o T2 e sobra 98 menos 58,8 igual a soma desses aqui. 6 mais 8 mais 10 vezes o A. E a gente já vai encontrar a aceleração. 98 menos 58,8, 39,2 igual 6 mais 8, 14, mais 10, 24. 24A, aceleração igual 39,2 dividido por 24, que dá 1,63 metros por segundo ao quadrado. Tá? Ele pediu a tração no corpo da direita, que era o T2, mas já a gente vai calcular o T1 também. Tá? Então, pegando a primeira equação, T1 vai ser igual, passar o 58,8 para o outro lado, 58,8 mais 6A, ou seja, 58,8 mais 6 vezes 1,63. Isso dá 1,63 vezes 6 mais 58,8. Isso dá 68,58 newtons. Isso é a tração do lado esquerdo, no primeiro corpo, entre o A e o B. Tá? Ele pediu o T2, que era entre o B e o C. Então vamos pegar essa segunda equação, vamos pegar de baixo, para não errar. Vou passar o T2 para o lado direito e o 10A para o lado esquerdo. Então vou ficar com 98 menos 10A é igual a T2. Ou seja, T2 é igual a 98 menos 10 vezes 1,63, o que dá T2 igual 98 menos 16,3, 81,7 newtons.
bastante trabalho essas continhas, tá? Mas o grau de dificuldade não é tão grande assim, tá? Colocou aqui 3 pontinhos, vocês viram, o trabalho é quase nada, tá? Então tem que montar as equações e resolver o sistema de equações, tá bem? Resolvemos todos os exercícios da lista. Eu vou propor aí então esses outros 2 para vocês resolverem. Esses 2 são exercícios do Hardy, tá? Vocês podem olhar lá, vai ter as respostas, é o 71, se não me engano, e o número 93 do capítulo 5. E vocês vão anexar na tarefa junto com aqueles outros exercícios que eu havia pedido na aula anterior. Tá bem? Então tenham um bom dia para quem está assistindo de dia, uma boa tarde para quem está à tarde e uma boa noite para quem está à noite. Tá? E até a próxima aula da semana que vem, que é uma aula síncrona. E não esqueçam que na última semana nós vamos ter a avaliação desses conceitos. Tá bem? Tchau, tchau. Obrigado.